chegamos ao capítulo 15 desse nosso livro maravilhoso, No Mundo Maior. Nesse dia, o André estava dizendo assim, puxa, já está acabando o meu tempo aqui com o Calderaro. E o Calderaro convidou ele para assistir uma palestra. E ele disse, eu ainda tenho a visita às cavernas. Cavernas do Sofrimento. Olha só, já o nome já assusta a gente, né? Então ele, antes de ir nas Cavernas do Sofrimento, passaram lá para ouvir uma palestra, uma preleção do Eusébio. Eusébio ia falar para alguns companheiros e o Calderaro convidou o André para ir lá dar uma passadinha. O evento já tinha começado, então no caminho ele estava se dirigindo para lá e daí o Calderaro foi explicando para o André quem que estaria nessa palestra. E para o assombro do André, para o espanto dele, eram católicos. E ele ficou, mas vai falar para católicos? E aí o Calderaro deu um ensinamento para ele. E ele disse assim, importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Ou seja, não interessa a religião. Onde tiver alguém querendo ajudar, onde tiver alguém querendo fazer o bem, vai ter o apoio sim, vai ter a orientação espiritual, vai ter o bem, vai ter Deus, né? Como a gente é bobo, né? De pensar, só uns ou outros têm apoio, os outros não têm. Bom, e ele continua falando para o André. Quanto mais rudimentar é o entendimento religioso da pessoa, maior é a combatividade. Olha como ele falou, combatividade. Ou seja, mais fica se degladiando ali, mais fica pensando, Deus é meu, eu que vou ser salvo, eu que tô certo, vocês vão pro inferno. Olha a nossa ignorância. Ele falou para o André assim, André, mas a gente só pensa assim quando a gente é pouco elevado. Quanto mais se eleva, mais a gente entende que Deus está em toda parte, Deus é para todo mundo, o bem é para todo mundo. O bem no sentido de fazer o bem, é a obrigação de todos, e no sentido de o bem permanece com aqueles que estão no bem, com aqueles que fazem o bem, pensam bem, agem no bem. Pois é? E aí ele disse, essa combatividade traça fronteiras infelizes de opinião e acirra as hostilidades deploráveis, ou seja, falando mal um dos outros, dizendo que fulano e beltrano e de religião tal e tal estão errados. Errados somos nós. Na verdade, ele disse assim, a gente precisa construir, acima de tudo, nos empenhar na obra educativa. Salvar alguém ou socorrer alguém não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta, a oportunidade de fazer o bem, a oportunidade de edificar. Então, o que ele estava dizendo com isso? Você vai lá e vai dar um ensinamento, vai ajudar a pessoa, mas você vai ensinar a pessoa, é a atividade de educação, vai ensinar a pessoa como é que ela faz, como é que dali para frente ela vai fazer para ser mais feliz, para não entrar de novo no mal. E ela vai ter que se edificar. Claro que vai ter o amparo fraternal, é para isso que esses grupos se reúnem, desdobrados do sono ou a espiritualidade mesmo, se reúnem, aprendem, estudam, escutam esses espíritos superiores para aprender como é que se faz para amparar os outros, para dar esse amparo fraternal, tirar as pessoas do buraco mesmo. E no caso do André dessa semana, era todo o ensino sobre a loucura. E aí, ele estava dizendo, a pessoa mesmo tem que se despertar e tem que se levantar. Claro que o amparo vai ter sempre, mas se ela permanece ali nas ideias, como a gente já viu nos casos que eles atenderam, né? Se a pessoa não tem a vontade, se a pessoa quer se manter ainda, o auxílio não vai ajudar muito, auxilia só ali naquela hora e depois já volta tudo ao que estava. E aí quando eles estavam chegando lá, o André percebeu que era pouca gente para eles é algumas centenas de pessoas. E eram encarnados, ele via por causa do fiozinho que não estava ligado, né? Então a pessoa estava lá na cama dormindo, mas o seu perispírito estava ali ligado pelo fiozinho assistindo a palestra. E aí ele disse, não era muito grande o número de colegas encarnados, mas tinha bastante desencarnado assistindo esses ali, assistindo assim no sentido de ir ajudando, né, olhando. E era o Eusébio que estava fazendo a preleção, e ele estava, na hora que eles chegaram, ele estava dizendo assim,
se o patrimônio da fé religiosa, estava falando de religião para católicos, se o patrimônio da fé religiosa representa indiscutível fator de equilíbrio no mundo, então é um assunto importante. Não é equilíbrio mental que eles estavam falando? Então, esse grupo de católicos estava recebendo essa orientação sobre a fé. Claro que é importante. E ele estava falando assim, supondes possível uma era de paz, todo mundo quer a paz exterior, sem a preparação interior do homem? Você acha que é possível? Ai, tudo tranquilo ali, o homem fervendo por dentro? Não, tem que aprender, observar e fazer as leis divinas. O palavreado do Eusébio ficou bem mais católico, porque estava falando para eles, olha a gentileza da espiritualidade. E ele falou assim, ó, como é que vocês, que são herdeiros dos primeiros cristãos, aqueles que foram santificados, aqueles que foram sacrificados, os herdeiros daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições de espíritos, edificando nas promessas do Cristo, o que fizeste vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação? Onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e lágrimas? Porque os católicos consideram muito aqueles antigos, aqueles que foram vítimas, aqueles... Pois é, daí o que ele estava perguntando, vocês aqui, onde é que colocaram? Aqueles lá ouviam o Cristo e tinham a fé viva. O que quer dizer isso? Acreditavam e faziam alguma coisa pelo bem dos outros. E vocês, onde é que colocaram a fé viva? Onde é que estão fazendo alguma coisa? Daí ele disse, os aprendizes da Boa Nova, que eram aqueles daquele tempo, mas somos nós também. Os aprendizes da Boa Nova têm como princípio a fraternidade. A revelação divina se perdeu em troca das comodidades humanas? Nossa, ele estava sendo tão duro, como diz por aqui, estava dando nos dedos deles. Eles estavam ali ouvindo e ó, prestando atenção. Por quê? E o que mais que ele estava falando em geral? Ele dizendo, vocês estão ali só nos cultos religiosos? Estão só dentro dos templos, falando. O que adianta só falar? Tem que ter ação, tem que ter a fé viva. Você precisa ir ajudar. E vocês ficam falando nessas hostilidades em nome do reino de Deus? Quando Jesus veio por aqui, ele não falou em nenhuma igreja. Aliás, ele falava do amor universal. Aliás, nem em igreja ele pregava. Ele ia pelas estradas, ele ia nos lugares onde as pessoas estavam, ele falava para o povo, ele falava em nome do reino de Deus. E não era uma crença religiosa, era a união eterna com Deus. Sempre falou isso, do amor, da fraternidade entre os irmãos. E ele nunca disse essa religião ou aquela religião. Aí ele ainda completa assim, ó, a que delírio chegastes, estabelecendo mútua concorrência. E ele ainda falou assim, ó, como se fosse... como se as doutrinas fossem privilégios divinos, uma concorrência, essa vai ganhar, essa não ganha, essa vai se salvar, essa não. Ele disse, que delírio é esse? Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. Hoje, vocês querem ser servidos? Hoje disputam também a oportunidade de serem servidos? Jesus fundou uma religião do amor universal. E agora, os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável. O que ele estava querendo dizer? Fracionaram tudo, pegaram esses ensinos, cada um interpretou do jeito que quis, cada pedacinho, cada jeito de falar, e cada um fica concorrendo com as outras para ver qual que vai ganhar mais privilégio. Que loucura! Daí ele diz assim, ó, se a morte surpreende o materialista, porque todo mundo que é religioso diz, o materialista não vai ser salvo, ele vai ser surpreendido. Quando ele acordar, cada religião fala do seu jeitinho, né? Quando chegar a hora, ele vai ver que estava errado. Pois é, daí ele está dizendo, esse vai ver que estava errado. Mas esses que são os religiosos também vão ver, também vão estar no tribunal da reta justiça, quando valeram da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. Falou bonito para dizer o seguinte, tanto os materialistas vão tomar um susto, quanto vocês religiosos também, que se valeram ali das regras e tal, da religião, mas não fizeram nada de bem, não tinha amor no coração, ficava só aqui, ó, no papo e no dedo para criticar. Ele diz,
todos vão ser surpreendidos. Quando a morte chegar, todos vão ser surpreendidos. E ele ainda diz assim, ó, é claro que é na força da fé que tem a atuação reguladora das paixões, dos impulsos, da animalidade, que todos emergimos no processo evolucionário. O que ele estava querendo dizer isso para aqueles que já estavam ajudando? Cada coisa tem uma função no mundo, a ciência tem sua função, a medicina tem outra, mas a religião serve para dar uma controlada nesses impulsos. A religião é importante para que a pessoa se conduza mais pelo caminho do bem, porque a animalidade já é normal para nós, mas para a pessoa ter condição de sair, ela precisa ter o conhecimento, ela precisa ter a força, e é ali que entra a religião. E ele estava falando para religiosos. Ele falou, Jesus viveu conquistando amigos para o reino dos céus. Ele não impunha ele não colocava impositivos para os seus conhecimentos que ele trazia. Ele não tinha normas rígidas de ação para os seus seguidores. Ele pedia amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para que aqueles fizessem um serviço edificante. Era sempre com amor. Ai, gente, isso serve para nós. Ele estava ali falando para os católicos, mas é para todo mundo. Quantas vezes a gente está ali seguindo as regras até do espiritismo, que é uma ciência religiosa mais liberal e tudo mais, mas quantas vezes a gente é dogmático? Quantas vezes a gente quer seguir ali, ó, parece que a gente fica fixo na palavra e esquece do amor, esquece do fraterno. Meu Deus, serviu para nós. Olha como é que ele terminou dizendo. Ele disse assim, ó, Jesus aproximou-se de Madalena, mas não estragava em baldas conversações. Interessava-lhe o coração dela, o que ela ia fazer depois. Quando ele visitou Zaqueu, ele abençoou o esforço nobre e construtivo, porque o homem estava querendo mudar e realmente fez o melhor depois. Cada um que ele encontrava, ele fazia abandonar os antigos hábitos e começar a fazer de um jeito melhor, e fazia isso com estímulos à santificação. Olha, até quando ele estava lá na cruz, ele ainda falou para aqueles dois que eram ladrões mesmo, que tinham feito errado, falou de forma fraterna, cheia de amor para eles, não foi? Você se lembra dessas historinhas? Aí o Eusébio falou assim, ó, vocês como invocaram o nome de Deus para justificar os desvarios da separação por motivo de fé, como apoiar-se no amigo de todos para começar os embates, os combates de opinião, acendendo fogueiras de ódio, esquecendo da solidariedade comum que ele exemplificou até o final. Não será denegrir-lhe a memória, diminuir a discórdia? Era para diminuir a discórdia, mas em nome dele a gente aumenta a discórdia. Olha, ele estava falando isso, eu acho que essas pessoas eram bem ativas na igreja lá deles, e o André falou assim, ó, tava todo mundo chorando, e claro que estava reconhecendo o que estava fazendo de errado, claro que estava pensando nas coisas que deixava de fazer e como queria se exibir ou prestar atenção nas regras, e eles choravam mesmo. Aí o Eusébio finalizou dizendo, convertamo-nos a ser irmãos de todos, verdadeiros irmãos, como Cristo falou, amai-vos uns aos outros. Ele falou, vamos trabalhar amando, socorrendo, crendo, agindo. Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo, porque estava falando tudo de mente, né? Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo greco-romano. Lembra? Naquela época, os gregos eram doidos, os romanos mais. Jesus veio, não participava de nenhuma dessas tribos, nenhum desses grupos que eram dominantes na época. Ele veio como o povo mais escravo, mais pobre, mais humilde, e dali ele conseguiu trazer a sua mensagem com amor. E aqueles que conseguiam ouvir o que ele tinha para ouvir ficavam mais felizes. Em favor de uma nova vida, ele lutava, trazia o amor, ele tinha por princípio esse amor e conseguiu mudar. Quem conseguiu ouvi-lo e colocar em prática realmente fez a transformação. Não interessava se era judeu, se era grego, se era romano, enfim, quem ouviu as palavras dele e colocou em prática ficou melhor. E ele ainda termina assim, ó, Jesus nunca foi pregador da desarmonia. Ai, aguardar o céu, menosprezando a terra,
é obra da insensatez. Achei tão lindo isso. Nenhum de nós peitará a justiça divina, embora permaneçais cultivando muitas vezes a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Ou seja, não dá para enfrentar a justiça divina. A justiça divina é imutável, é eterna, é certa. Não dá para negociar, não dá para, como ele diz assim, ó, é ridículo isso, ficar negociando. Ah, mas eu fiz isso, mas é por causa daquilo, mas Deus vai me perdoar, Deus que me perdoe. Fala mal dos outros e depois diz, Deus que me perdoe. Não existe Deus que me perdoe se você fez errado. Tá lá na tua continha, essa é a justiça divina. Fez bem, tá lá na tua conta. Fez o mal, tá lá na tua conta. Falou bem, tá na tua conta. Falou mal, tá na tua conta. Não existe pleitear, não existe negociar com a justiça divina. Bom, aí ele terminou falando. Diante do mundo que está se perdendo em alucinações, ambições, dominado pelo ódio, esse mundo que está dominado pela miséria, as guerras aniquiladoras, harmonizemos-nos em Jesus, a fim de que a gente consiga equilibrar-se e equilibrar a esfera carnal. Então, o que ele estava dizendo? Claro que está tudo acontecendo, claro, isso é mundo, guerras, horrores e tudo mais, e continua. A gente precisa se equilibrar no amor de Cristo. E aí ele disse, sombras perturbadoras vagueiam em torno dos vossos passos e das vossas instituições em ronda sinistra. Nós, os espíritos, falamos bastante no obsessor e a gente tem medo da sombra, do umbral e de tudo. Mas ele estava falando para o católico e estava dando um alerta. Um alerta porque, mesmo sendo religiosos, mesmo colocando a religião em prática como eles achavam que estavam fazendo, você está sim rondado pelas sombras. Tem muita tentação ao redor, tem muito erro que está ao redor de você na tua vida particular e de você na tua vida dentro da instituição. E na instituição também tem problema. E ele terminou falando para eles que a gente precisa se equilibrar. A salvação, e daí o católico fala bastante da salvação, né? A salvação é contínuo trabalho de renovação e aprimoramento. Ai, essa gente, meu Deus, a gente também sairia de lá assim. Como o André falou, a maioria não saiu feliz, assim como todos saíam das outras reuniões. A maioria saiu cabisbaixo, pensativo, lembrando do que está fazendo errado. Que a gente entenda a necessidade de sermos melhores e que comece aqui dentro a nossa mudança. Um beijo para você e até o próximo capítulo.